Bem, ao passo que nós finalizamos a solenidade de abertura do segundo Encontro Nacional dos Coordenadores de Comitê Gestor Institucional de Política de Formação Inicial e Continuada das Instituições Federais de Ensino Superior, nós iniciamos então a mesa de abertura, cujo título é PONAFOR, múltiplos olhares, né? PONAFOR é a Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica, tá certo? Nós, nesse início da mesa de discussão, nós teremos agora das 15h30 ou das 16 horas até por volta das 18 horas, para fazer uma rodada novamente com alguns representantes aqui na mesa que fazem parte ou são membros do Comitê Nacional ou estão envolvidos diretamente com a política nacional. E eu tentarei aqui, além de cerimoniar, fazer a mediação da mesa que está prevista nesse momento. E aí esse acesso à escola vem com essa questão da diversidade, ela aflora muito maior, né, a questão das diversidades, sobretudo econômicas, né, que venham para a escola alunos de diversas classes sociais, os problemas são multiplicados numa dimensão muito maior, e esse profissional muitas vezes ele não está preparado, né, para lidar com toda essa situação, né? E aí fica um profissional frustrado, né, um profissional que se vê diante da realidade na sala de aula que não tem como dominar, né? E o que é que a gente está começando a ver também, muitos professores fazem concurso, mas na primeira oportunidade que tem, eles largam a profissão docente, né? Assim, por quê? Porque eles não se identificam, né, e não sabem lidar com essa realidade. Então a gente fica com esse questionamento: que perfil é esse professor que nós precisamos hoje, né? Como formar esse novo profissional para essa realidade. Por exemplo, eu assisti recentemente um fórum de educação infantil, e alguma pessoa no fórum falava essa questão de como é romântica a formação do profissional da educação infantil, né? E ela deu o depoimento que ela foi formada para ser uma especialista em educação infantil, e quando chegou na sala de aula ela não sabia que ele lidar com a criança, que ela ia trocar fraldas, né? Então, um choque de realidade. Esse professor que foi formado de uma forma romântica, brincar com as crianças, não sei o quê, como se o mundo real fosse perfeito, que a criança estivesse lá certinha, né? Ele não foi dito para ela que a criança nem sempre chega cheirosinha na escola, que ela vai dar banho, às vezes, algumas vezes, a criança e tudo mais, orientar os pais a banhar a criança, e até trocar a fralda das crianças. Então, ela tem perguntas de professores, né? Inclusive, perguntando aqui o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCM, se ela é obrigada a trocar fraldas, né? Ela vem assim, já é outra questão, né? Mas assim, olha como uma coisa assim, uma professora ligar para o Tribunal de Contas do município do Ceará para perguntar, ela, professora de educação infantil, se ela é obrigada a trocar a fralda da criança, entendeu? Então assim, a gente percebe o descompasso da formação desse profissional com a realidade que ele está interagindo, né? E acho que nos outros estados não deve ser muito diferente não, né? Então assim, isso vai passar por uma reflexão do currículo que hoje está sendo trabalhado nas universidades. O currículo tem que ser dinâmico mesmo, tem que estar se reinventando, se renovando constantemente. A gente não pode estar trabalhando na formação do professor com currículos onde nós somos formados, né? Então, essa aqui eram algumas questões de fundo que eu queria levantar, partindo de mim enquanto secretário municipal da educação. Por uma realidade, é meu primeiro ano de gestão como secretário da educação. Tenho quase 20 anos como gestor região do Estado, da Secretaria de Educação do Estado, que trabalha na universidade, mas de como secretário, no primeiro ano, eu me deparei com situações assim, que é somente o cotidiano da prática nos expõe e nos desafia a encontrar uma solução quando se trabalha no sistema. Pode passar, professor. Bem, então, nessa questão, essas são algumas questões iniciais sobre a reflexão sobre a questão da formação inicial, sobretudo para nós que nos interessa a questão do ensino fundamental e a educação infantil, que é a nossa responsabilidade direta de municípios. Lamentei o pessoal do Conselho não estar aqui também, porque seria interessante enriquecer e colocar a visão dos desafios da formação do professor do ensino médio, que eu acredito que seja uma outra realidade, né? Mas que vai necessário um esforço conjunto entre os entes federados e as instituições formadoras para qualificar essa formação inicial. Existe um descompasso entre a teoria e a realidade que o professor encontra no dia a dia, que eu já falei, fato que leva à evasão de alguns profissionais, os quais migram para outras áreas de atuação, né? Então, assim, a gente tem que tentar aproximar
cada vez mais esse currículo dessa realidade, né? Então, quanto mais a gente puder trabalhar dessa forma alinhada, né, melhor a gente vai estar contribuindo com os nossos sistemas de ensino. Né? Tá certo. Ainda sobre a formação inicial, se foi necessário garantir professores com formação inicial adequada para atender a obrigatoriedade da matrícula de 4 e 5 anos, que até 2016 a gente tem esse desafio de universalizar a matrícula de 4 e 5 anos, a pré-escola, né? E pelo menos aí já colocamos desafio para os próximos 10 anos, pelo menos 50% do atendimento em creches, né? Então, assim, isso pode parecer simples, mas isso já está se transformando. O simples anúncio do projeto de lei do Plano Nacional de Educação, que já traz esse desafio nos próximos 10 anos, 50% de creches, né, já tem chovido de mandado de segurança, de vários secretários de alguns municípios, sobretudo do Sudeste e Sul do país, já estão vivenciando essa realidade, né? Assim, eles não têm como atender. A sua rede física não foi preparada para atender essa demanda de creches, né? E aí chega todo dia mandado de segurança de juiz para atender, e chega um ponto aí você compromete qualidade. Uma creche que era para atender uma média de 8 a 12 crianças numa sala, você tem que colocar 20, em alguns lugares 25 alunos, e aí começa a comprometer essa questão da qualidade, porque você é forçado a atender, porque você tem um liminar, uma decisão judicial, e aí, né, tem algum secretário fazendo a lista para os juízes escolher quem é que eu vou tirar. Né, que não está aqui. O espaço físico é tanto, a gente não tem como expandir de uma hora para outra, da forma como está sendo posto. E aí, se alguém vai ter direito à creche, quem é que vai ter direito à creche? Não, para o juiz decidir, porque só mandar atender, então a gente está observando um processo de judicialização da educação nesse momento no que tange a educação infantil. A situação mais gritante hoje, para os secretários, é essa questão da educação infantil. No Nordeste, sobretudo aqui no Ceará, não é ainda nossa realidade. Porque no meu município a gente fica correndo atrás do menino, né? Então, assim, a gente sabe que no Nordeste, o Fundeb ainda é a grande fonte de salvação e de financiamento da educação. Outros municípios mais ricos, né, sobretudo municípios industrializados, eles têm fontes de recursos próprios e eles podem investir nas suas políticas. Então, aqui a gente tem uma matrícula de creche muito incipiente ainda, onde a gente tem o contrário, a gente tem o secretário de Educação tentando convencer os pais a levar os alunos de 1 a 3 anos para as creches. Mas essa aí, nosso país é bem diverso, mas já os depoimentos que a gente tem secretário do Sul e Sudeste, já é o contrário, já é a falta de espaço, talvez para a questão do mundo do trabalho, a questão da necessidade de deixar a criança em tempo integral numa creche para ser cuidado, para a mãe trabalhar fora de casa, que é a outra realidade dos tempos modernos, né, tem feito com que nesses municípios maiores esse desafio seja bem maior também. Pode passar. Sim. Aí outra questão que está postando, que é o DIM depende, aí assim, pode parecer contraditório se eu estou numa sala só de pessoas da universidade, né? Mas assim, a Undime ainda depende do que está posto na lei por uma questão de pé no chão, né? A LDB colocou lá naquele artigo que a formação dos profissionais para a educação infantil em anos iniciais seria nível médio com uma modalidade normal, e lá nas discussões transitórias deu prazo de 10 anos para que todos os profissionais tivessem nível superior. Foi tão infeliz o legislador que, em vez de colocar no texto da lei, colocou nas transições transitórias. Então aí você tem dois artigos que se contrapõem e prevalece o artigo da lei. E aí a gente está se valendo enquanto um dia união. Claro que aí nós vamos ter realidade de municípios que já hoje, por exemplo, no meu município a gente não abre concurso mais para nível médio. A gente já tem municípios que as pessoas que têm nível médio entram na justiça quando o município lança o edital, que só existe profissionais com nível superior, argumentando o artigo que a lei assegura que o profissional de nível médio, na modalidade normal, ele tem direito de lecionar nas séries iniciais. Quando o município abre uma vaga para um edital, para essas vagas, e coloca lá que só existe nível superior, muitas dessas pessoas estão entrando na justiça, então você tem já vários movimentos, né? Mas a gente não pode fechar os olhos que a gente tem uma boa parte de municípios que nós não temos esses profissionais ainda formados no sistema, nem na realidade local circunvizinha. Então há essa necessidade de se fazer valer esse artigo da lei ainda. Então nós estamos defendendo aqui uma visão bem realista enquanto gestor. Então se a gente é um DIM, representa os interesses dos 5 mil e poucos municípios, e se tem municípios que não têm profissionais formados ainda, e eles precisam desses profissionais, então a gente defende ainda, por enquanto, a prevalência desse artigo. Né?
Mas graças a Deus a gente está caminhando. A legislação também cumpriu um papel importante, foi mostrar o rumo para onde nós devemos ir. E aqueles municípios que já têm essas condições, por exemplo, eu sou de um município que vizinho, que é um polo da UES, né, a Papidão, Rio Grande do Norte. Então, assim, eu tenho um grande quantidade dos meus professores, são todos formados, não tenho necessidade. Mesmo aqui no Ceará, no Nordeste do país, eu não tenho necessidade de professores liberais, porque eu tenho uma grande oferta de professores formados, que eu posso fazer um concurso e chamar o pessoal do nível superior. Mas essa não é a realidade daqueles municípios mais distantes e polos de universidade. Bem, a questão da formação continuada, que é outro desafio, né? Assim, a gente coloca essa necessidade de investir em formação continuada qualificada e voltada para as diversas realidades, combater o par de conta, né? Garantir o que estabelece a legislação em relação à oratividade, também que é outro desafio também para a gente, né? Essa questão do par de conta, até hoje nós estávamos reunidos com todos os municípios aqui no hotel do lado, né? E assim, uma das palestrantes fez esse exemplo, né? Igual aquela historinha do rei. Aquela história do rei, que para enganar o rei, acontece uma roupa lá dizendo que é fios de ouro, e que o rei não vê, mas todo mundo vê que veio, o rei vai desfilar com aquela roupa, e aí uma criança no meu desfile mostra, o rei está nu. Né? Então eles percebem que ele está nu. Então é um pouco disso, né, que é feito na escola. Alguns professores inventam que ensinam, as crianças inventam que aprendem, o pai fica feliz porque o menino está na escola, né? Então é um pouco desse faz de conta. Então, assim, de fato a gente precisa de uma formação continuada que venha suprir essas lacunas e acabar com o faz de conta, né? E a gente pegava como exemplo essa questão da criança não ler aqui no Ceará. Porque hoje a gente está completando 10 anos do comitê, exatamente hoje, 10 anos do Comitê de Retificação do Analfabetismo aqui no Ceará, foi criado pela Assembleia Legislativa. E na época, quando a gente lançou o desafio que teria que alfabetizar as crianças aos 7 anos de idade, a gente foi muito criticado no cenário nacional, né? Mas hoje é uma realidade. Boa parte, né, 85% das crianças são alfabetizadas, né, pelo menos são leitoras de palavras de pequenos textos, aos 7 anos de idade. E porque até então, assim, era muito normal uma criança chegar uma criança, era quase toda a turma, chegava aos 7 anos de idade sem saber ler nada e todos achavam que isso era muito normal. Então vai cair nessa questão do faz de conta. Faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende e é normal o menino não aprender. Né? Então essa é uma questão que a gente vai ter que recorrer à formação continuada para tentar suprir essas lacunas, essas deficiências. Essa questão do texto. Muito embora a lei do Fundef estabelece essa questão, que o texto é imprescindível, porque a gente defende, porque ele vai assegurar mais tempo para o professor, tanto melhor preparar suas aulas, como também um tempo para estudo e a formação dentro e pela escola também. Porque a formação pode e deve também se dar no espaço escolar. E a segurança da qualidade de um texto, a gente está favorecendo a criação desses momentos. Mas a gente entende também que financeiramente, para alguns municípios, está ficando praticamente inviável. A forma como foi criado o Fundef, ele foi criado para falir todos os municípios. Eu já disse isso para o ministro, em 2 reuniões seguidas, já com o Bahia, já colocou o Fundef para os estados do Norte e Nordeste, né? E essa questão da forma como está atrelada, Fundef, piso, reajuste do piso salarial, não que a gente não defenda cada vez mais o salário melhor para o professor, mas a conta como foi feita matematicamente, que é uma conta simples, ela não bate. Né? Ela não bate e ela se torna impagável. A gente faz a projeção da folha. É uma realidade, a projeção do Fundef é outra, a projeção da inflação é outra. A gente percebe logo que é uma conta que não bate e não fecha. Então, para alguns municípios, essa questão da implantação do texto ainda se coloca como uma dificuldade, muito embora a gente defenda. Enquanto um dia nós defendemos um texto por entender esse tempo necessário para o professor. Mas a gente não pode desconhecer a dificuldade, né, de implantar isso no texto, do ponto de vista financeiro. Pesquisa na educação precisa impactar a formação continuada dos professores do território nacional e uma formação voltada para a prática pedagógica. Com relação à carreira, né, e aí rever a carreira do professor, que não se resume apenas à melhoria do salário. Infelizmente, assim, a tônica das lutas sindicais é só o salário, né? Pouco se tem falado dessa questão da carreira do professor, da formação, do cuidado com a formação, sobretudo com a formação continuada desse professor. Então a gente entende que esse item ligado à formação, ele tem que ser muito forte, tem que ser alimentado dentro de um plano de cargos e salário. Porque esse plano de cargos e salário não pode ser até só a questão salarial e reajuste anual do salário dos professores, mas contém também tanto condições como questões de formação desse profissional. E por último, as condições de trabalho que eu acabei de falar, né? Pode passar.
Por fim, né, a gente coloca assim, a necessidade de promover, resumindo aqui, promover mudança no currículo, nas diretrizes da educação, de modo que o aluno sinta-se estimulado a aprender, que o que se ensina faça sentido para a sua vida, atualizar e modernizar o currículo, pois no caso do ensino médio, a grade curricular ainda se remete, vou nem ler isso porque não é competência nossa. Garantir um terço da carga horária para a hora atividade, a fim de garantir a qualificação e o planejamento pedagógico e possibilitar também momentos de formação continuada para o professor na própria escola, né? Ou mesmo proporcionado pelos municípios e estados, em articulação com as agências formadoras, como a universidade. Articular a formação, carreira e condição de trabalho. Por último, evitar esforço entre entes federados e agências formadoras para qualificar a formação inicial. Existe um descompasso entre a teoria e a realidade, que a gente foi colocado anteriormente. O desafio da formação inicial e continuada no contexto da educação básica não diz respeito apenas aos gestores municipais. O estabelecimento de relações cada vez mais estreitas entre as instituições de formação profissional e as redes de ensino é a condição para um processo de formação de profissionais referenciado na prática real. E por último, a formação inicial continuada, talvez tenhamos que ir além da discussão se será presencial ou à distância. Precisamos garantir que a formação promova de fato a ação, reflexão e ação, né? Então essas são algumas das nossas considerações iniciais e a gente coloca aqui para contribuir com o debate. Muito obrigado.